O governo Lula declarou guerra contra você. Sim, contra você. Você não percebeu? O IOF do Haddad não tem nada demais. O Haddad faz com que o Haddad quer que as BETs paguem imposto de renda, que as FATECs paguem imposto de renda, que os bancos paguem imposto, tá? Não é imposto de renda, é pagar um pouquinho só. A situação tá ficando urgente e poucas pessoas estão percebendo. O governo ativou o botão de uma campanha assustadora de rico contra pobre. Sabe aquele negócio de que o rico não paga imposto, que o pobre só se lasca no Brasil e que eles, o governo que tá no governo há tanto tempo, agora tem a missão de salvar você. Nessa campanha, o presidente Lula fez outra promessa. E agora me desrespeito. E falou, Haddad, ministro da Fazenda tem que ter uma preocupação: colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Esse foi o discurso do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falando que quando ele assumiu, ele tinha uma missão, que era colocar o rico no imposto de renda e o pobre no orçamento. O que isso quer dizer? Quer dizer que o rico vai pagar muito mais imposto e que o pobre vai aproveitar, vai ter mais saúde, segurança, educação, vai subir o Bolsa Família, vai todo mundo ser feliz com o dinheiro dos bilionários brasileiros. Mas vamos dar uma olhada no que aconteceu e ver se você entende e percebe que tem algo errado acontecendo. Desde 2023, o governo ou subiu ou criou 24 impostos, um a cada 37 dias. Você não ouviu errado, 24 impostos que foram ou criados ou subiram. Isso, meus amigos, fez o Haddad virar meme na internet, virou taxate, virou aquele cara que colocava taxa em todo mundo, colocava imposto em tudo, e não por acaso o Brasil bateu recorde de cobranças de impostos. Entenda uma coisa, nunca na história desse país o brasileiro pagou tanto imposto, nunca isso aconteceu. Por quê? Porque o governo está aumentando muito a arrecadação. E por isso, meu amigo, eu tenho que te dar parabéns. Hoje você paga imposto igual um europeu. Lá na Europa, o povo paga muito caro imposto. E lá você vai ter saúde, você vai ter educação, você vai ter segurança, você vai ter uma qualidade de vida. A moeda europeia é muito forte, logo você consegue viver muito bem. Então, se você está pagando tanto imposto aqui no Brasil, claramente isso está acontecendo com você, certo? Não, totalmente errado. Eu vou mostrar aqui o que deveria estar passando em todos os jornais, o que a mídia tradicional deveria estar jogando na sua cara, mas estranhamente é praticamente ignorado. Existe uma ideia muito inocente aqui no Brasil, que se você tira o dinheiro do rico, automaticamente a vida do pobre vai ficar melhor. Tem até um vídeo ridículo do Guilherme Boulos, que ele chega no motoboy e fala, você paga IPVA na sua moto, né? O cara fala, pô, eu pago, tal. Ele, você sabia que quem tem iate, quem tem navio não paga? O cara, não sabia. Ele, eu vou te ajudar, eu vou fazer os caras pagarem também. Fala, gente, tô aqui com o Moisés, motoboy aqui na cidade de São Paulo. Moisés pagou 18.500 na moto dele. E todo ano ele tem que pagar licenciamento, tem que pagar IPVA. Agora, tem um ponto que pouca gente sabe, Moisés. Seguinte, quem compra um jatinho, sabe quanto é o preço de um jatinho? 32 milhões de reais. Ele não paga R$1 de IPVA. Uma vergonha, né? É uma vergonha. Por isso que nós estamos fazendo um debate lá em Brasília, no Congresso Nacional, Moisés. Vai ter a reforma tributária agora. Pra quem tem jatinho, iate, helicóptero, vai ter que pagar IPVA. Assim, o motoboy, o que ele queria ser ajudado? Ele não pagar mais IPVA. Mas no Brasil, é errado. A gente quer que, já que a gente tá se lascando, que os outros também se lasquem. No Brasil, esse negócio de cobrar mais imposto para melhorar a vida do pobre não é bem assim. Você melhora a vida de alguém, que eu vou te mostrar aqui, mas não necessariamente do pobre. Pensa, o Brasil tá batendo recorde de impostos. A gente nunca recolheu tanto dinheiro do povo. Isso quer dizer, vamos pensar no Bolsa Família, que é um dos programas de distribuição de renda. Lá em 2022, o governo subiu o Bolsa Família, que na época era chamada de Auxílio Brasil, para R$600. Já que o governo Lula entrou e ele é o cara que ajuda os pobres e aumentou tantos impostos, tem tanto mais dinheiro, hoje o Bolsa Família deve estar o quê? R$1.000? R$2.000? Sei lá, com tanto imposto? Mas não, hoje o Bolsa Família ainda está próximo de R$600. Mas o que está acontecendo? Mas se você reparar bem, eu acho que eu tô falando alguma coisa errada. Tá bom, Bolsa Família continua os R$600 e tal, mas com certeza a vida do brasileiro tá melhor. Você consegue ir no mercado e comprar as coisas mais baratas. Tá tudo melhor, certo? Errado. A moeda brasileira desvalorizou muito e os preços subiram assustadoramente. Você vai no mercado hoje para comprar um café, para comprar um azeite, você sofre. Você não vê o seu dinheiro render. Muito pelo contrário. Hoje tá muito mais difícil pro brasileiro, porque primeiro que o governo tá tirando o dinheiro do bolso dele e quando ele precisa usar o dinheiro que sobrou, ainda tá mais caro. Presta atenção, que país é esse onde um carro todo de plástico está custando quase R$100.000? Agora, um dos sonhos do brasileiro, que é aquele de comprar casa própria, tá cada vez mais difícil. Isso porque a taxa de juros não para de subir. Se você for uma pessoa
pessoa inteligente e não é manipulada pela mídia tradicional, você deve estar se perguntando agora, mas Felipe, para onde está indo tanto esse dinheiro? O que está acontecendo? Lembra que eu falei que se você tirar o dinheiro do povo via impostos, a vida de alguém ia melhorar e não necessariamente os pobres? Então, o dinheiro está indo para um lugar que a gente deveria estar um pouquinho mais preocupado. Por quê? O salário dos políticos, presidente, deputado, senador, ministro, subiu. O salário dos funcionários públicos subiu. O valor gasto com viagens subiu assustadoramente. E outro gasto que você deveria prestar mais atenção, porque ele impacta diretamente na sua vida e você nem percebe, é o gasto que o governo tem com propagandas. E aí sabe quando a gente começa a se perguntar, nossa, mas Felipe, por que esse tipo de conteúdo não tá passando na rede tradicional, nas maiores mídias do país? Talvez porque muito do dinheiro do governo que vem dos impostos tá indo pra grande mídia também. A gente tá chegando no final de 2025 e eu quero desafiar você a colocar aqui nos comentários o que melhorou na sua vida com tanto imposto. O que o governo tá fazendo que tá de fato melhorando a vida do pobre. Porque, de novo, 24 vezes que ou criou ou aumentou o imposto. Tem alguma coisa errada. Eu não consigo dizer nada que melhorou na minha vida. Mas é aí que entra a guerra do governo que eu falei lá no início do vídeo. O governo, por meio do Fernando Haddad, tentou aumentar mais um imposto, que segundo eles, era necessário para fechar as contas do governo. Não para melhorar a vida do pobre, nada disso. Era para fechar as contas do governo. O governo federal anunciou nesta quinta-feira uma série de mudanças na cobrança do IOF. O objetivo é aumentar a arrecadação e ajudar a equilibrar as contas públicas nos 2 últimos anos do mandato do presidente Lula. O governo aumentou de uma hora para outra, só que o governo teve uma derrota pavorosa no Congresso. O Congresso vetou esse aumento de impostos e falou para o governo que ele deveria parar de aumentar imposto e começar a cortar gastos. E foi aí, meu amigo, que o governo se revoltou e mudou completamente a narrativa. Se você está um pouquinho antenado, você deve estar percebendo que o governo está investindo pesado numa campanha de taxação dos super ricos. A solução do Brasil ela vai ser encontrada quando a gente decidir colocar o rico no imposto de renda e o pobre no orçamento. É isso que nós estamos fazendo, é isso que nós começamos a fazer ontem. Outra forma de mobilizar recursos para o combate à fome e à pobreza é fazer com que os super ricos paguem sua justa contribuição em impostos. Se os bilionários pagassem o equivalente a 2% de sua riqueza em impostos, poderemos arrecadar de 200 a 250 bilhões de dólares por ano. Mas, de novo, você percebe que esse discurso se repete? Lá em 2023, a gente ouvia a mesma coisa, antes de aumentar esse monte de imposto. Mas é agora que eu preciso que você entenda que essa guerra não é contra os super ricos, ela é contra você. Deixa eu lembrar um pouquinho quais foram os impostos que o governo mexeu que impactam diretamente os super ricos. Lembra que o governo colocou aquela taxa de importação que muita gente não acreditou? Teve uma campanha na internet, páginas de fofoca falando que era tudo fake news. A própria Janja da Silva falou que, na verdade, era um imposto para empresas. Agora eu te desafio, meu amigo, tenta comprar alguma coisa no AliExpress, na Shopee, na Shein, que venha de fora do Brasil. E pode ser também de outros sites. Você vai pagar quase 100% de imposto hoje. E aí eu te pergunto, meu amigo, quem faz esse tipo de compra, que compra coisinha no AliExpress, na Shopee, é super rico? Teve um outro imposto que o governo mexeu, que basicamente foi colocar de volta impostos na gasolina e no etanol. Meu amigo, será que é só o super rico que coloca gasolina no carro? Isso explica por que as coisas vão ficando mais caras. No Brasil, praticamente tudo é movimentado por caminhão. A gente precisa colocar combustível nos automóveis. E se isso tá mais caro, tudo no Brasil fica mais caro. Entende como isso vai afetar diretamente não só o pobre, não só o rico, mas como todo mundo. E agora, o que gerou revolta no governo foi o imposto que o Haddad tentou colocar e foi derrubado no Congresso, que é o IOF, o Imposto sobre Transações Financeiras. Da boca do Haddad saiu que esse imposto só vai pegar quem tem muito dinheiro, mas isso não é verdade. O imposto sobre transações financeiras vai afetar quem usa cartão de crédito, quem viaja para fora, quem manda dinheiro internacional, quem faz empréstimo. Aí eu te pergunto, será que é só rico que tem cartão de crédito? Será que só rico faz empréstimo? Não, meu amigo. É muito importante que todo mundo que está assistindo entenda que essa é mais uma conversa para tirar dinheiro do seu bolso. Lembra, o Brasil está batendo recorde de arrecadação. Nunca na história desse país a gente arrecadou tanto imposto. Será que só mais esse vai melhorar a vida do pobre? Será que só mais dinheiro que tá faltando? Ou será que o dinheiro tá indo pro lugar errado? E o pior, meus amigos, é que o mais triste é que muita gente vai ser enganada por esse discurso que, como eu te mostrei, já vem vindo há muito tempo. O governo agora chamou até influenciadores para falar da taxação BBB. Ué, mas o que é taxação BBB? Vamos taxar o programa da Globo? Não, aí não. Taxação BBB é para taxar bilionários, as bets e os bancos. Sabe aqueles inimigos? Todo mundo odeia, que o pobre tem que ter ódio? Então, a campanha do governo é essa. E
vai usar influenciadores. Entre agora no X que você vai ver um monte de perfil falando sobre como os ricos estão pegando dinheiro e os pobres estão se lascando. Já tem um monte de gente caindo nessa conversa. Para você ter uma ideia, uma galera foi lá na Faria Lima protestar dizendo que tem que taxar os ricos, tem que taxar os bilionários.